A manhã de terça-feira começou como qualquer outra para Maria Eduarda Oliveira. O despertador tocou às 5h30. O som familiar da chuva tamborilava no telhado de zinco da pequena casa em Santa Teresa, e o aroma das primeiras coxinhas já invadia o ambiente. Mas havia algo no ar que ela não conseguia definir. Uma sensação estranha, como se este dia fosse diferente de todos os outros. Bom dia, minha filha. Dona Carmen cumprimentou da cozinha minúscula, suas mãos habilidosas já trabalhando na massa dourada que se tornara a especialidade da casa. Maria espreguiçou-se na cama estreita que dividia com a mãe e sorriu. Aos 19 anos, ela havia desenvolvido uma rotina precisa que seguia religiosamente há 3 anos, desde que decidira assumir a responsabilidade de ajudar no sustento da família. Seu pai, seu João, havia morrido num acidente de trabalho, quando ela tinha apenas 11 anos, deixando Carmen sozinha para criar a filha e manter a casa. Bom dia, mãe. Como a senhora está se sentindo hoje? Maria perguntou, observando atentamente o rosto da mãe em busca de sinais de cansaço. Carmen havia passado parte da madrugada acordada, como sempre fazia, preparando meticulosamente cada coxinha com o carinho e a dedicação que as tornavam especiais. Estou bem, querida. E com um pressentimento esquisito, sinto que hoje vai ser um dia especial. Carmen sorriu, enrolando uma mecha de cabelo grisalho atrás da orelha. Não sei explicar, mas é como se algo importante fosse acontecer. Maria riu baixinho, enquanto se levantava e esticava os braços. Sua mãe sempre tinha pressentimentos sobre o tempo, sobre possíveis clientes novos, sobre pequenos acontecimentos do dia a dia. A maioria nunca se concretizava, mas sua positividade inabalável era contagiante e uma das coisas que mais admirava nela. A senhora sempre diz isso, mãe, Maria respondeu, amarrando o avental colorido que usava religiosamente todos os dias. Era um avental que ela mesma havia bordado com pequenas flores, uma forma de trazer um pouco de beleza para sua rotina de trabalho. Mas eu espero que tenha razão. Precisamos ter um bom dia, se quisermos fechar a semana com as contas em dia. A realidade financeira da família Oliveira era sempre um equilíbrio delicado entre receitas e despesas. Elas haviam aprendido a se virar com criatividade, muito trabalho e uma dose generosa de otimismo. A receita secreta de coxinhas de Carmen, passada de sua avó materna, havia se tornado localmente famosa entre os estudantes da Universidade Estácio de Sá. O recheio especial, uma mistura de frango desfiado com temperos que ela guardava a 7 chaves, conquistara uma clientela fiel que crescia mês após mês. Duda, Carmen disse, usando o apelido carinhoso que dava à filha desde pequena. Você sabe que nossa situação tem melhorado bastante. Sua dedicação e esse seu jeito especial de tratar as pessoas estão fazendo toda a diferença. Os meninos da faculdade não vêm só pela coxinha, vêm pelo seu sorriso e pela forma como você os faz se sentir em casa. Maria corou ligeiramente. Era verdade que ela tinha uma facilidade natural para conversar com as pessoas, para fazer cada cliente se sentir especial e acolhido. Desde pequena, aprendera com a mãe que tratar bem as pessoas não custava nada e sempre retornava multiplicado. Cada estudante que frequentava sua barraca tinha uma história, sonhos, preocupações, e ela genuinamente se interessava por todos eles. Às 7 horas em ponto, mãe e filha iniciaram o ritual diário de carregar os isopores, a estrutura desmontável da barraca e todos os utensílios necessários. A caminhada até o ponto de venda levava exatos 20 minutos, atravessando ruas estreitas e movimentadas do subúrbio carioca. Maria empurrava o carrinho improvisado que seu pai havia construído com suas próprias mãos anos atrás, uma lembrança tangível dele que ela carregava todos os dias. O local escolhido para a barraca era estratégico,
bem na entrada principal da faculdade, embaixo de um toldo colorido que Carmen havia conseguido numa liquidação. Não era o ponto mais sofisticado da região, mas oferecia proteção adequada contra sol e chuva, e ficava no caminho obrigatório de centenas de estudantes todos os dias. Com o tempo, aquele pequeno espaço havia se tornado uma extensão de sua casa. Hoje está mais nublado que ontem. Maria observou montando a estrutura com movimentos precisos e automáticos. Cada peça tinha seu lugar exato, cada utensílio sua posição específica. Tomara que não chova muito forte durante o movimento. Se chover, melhor ainda, Carmen respondeu filosoficamente, organizando as coxinhas ainda fumegantes nos recipientes térmicos. Os meninos vão querer algo quentinho para aquecer o coração, e nada melhor que nossas coxinhas para isso. Às 8 horas, a barraca estava impecavelmente organizada. Maria vestiu o jaleco limpo e sorriu para os primeiros estudantes que começavam a chegar. O movimento matinal era sempre o mesmo. Alguns rostos familiares que ela conhecia pelo nome e sabia de cor seus pedidos habituais, outros, rostos novos, que ela rapidamente incluía em seu círculo de clientes especiais. Todos, sem exceção, recebiam o mesmo tratamento caloroso e atencioso. "Maria, 2 coxinhas e um guaraná, por favor", gritou João, um estudante de engenharia que frequentava a barraca há mais de um ano. Era um rapaz tímido, que havia se tornado mais confiante depois que Maria começou a conversar regularmente com ele. "Claro, João. E aí, como foi a prova de cálculo que você estava estudando ontem?" Ela respondeu, já separando o pedido com agilidade. Maria tinha o dom raro de se lembrar de detalhes pessoais da vida de seus clientes, fazendo cada um se sentir verdadeiramente visto e valorizado. "Foi muito melhor do que eu esperava. Acho que suas coxinhas me deram sorte." Ele riu, entregando as moedas contadas. "A sorte já estava em você, João. Eu só ofereci o combustível para o cérebro." Maria rebateu com um sorriso genuíno, entregando o troco. "Tenho certeza de que você foi bem porque estudou bastante." A manhã transcorreu no ritmo habitual, com o fluxo constante e previsível de estudantes e funcionários da faculdade. Maria conhecia bem esse ritmo. Primeiro pico às 8 com quem chegava cedo às aulas, segundo pico às 10 horas no intervalo entre as disciplinas, e o terceiro, e mais intenso, às 12 horas na hora do almoço. Entre um pico e outro, ela aproveitava para conversar com os clientes mais próximos, organizar o estoque e ajudar a mãe com os preparativos para o próximo movimento. Por volta das 10h15, quando o movimento estava mais tranquilo, Maria notou um carro luxuoso que surgiu na rua e parou um pouco afastado da entrada principal da faculdade. Era um sedã preto importado, reluzente e impecável, completamente destoante dos carros populares que normalmente circulavam pela região. O contraste era tão marcante que chamou a atenção não apenas dela, mas de vários estudantes que passavam. "Nossa, que carro mais bonito!" comentou Ana, uma estudante de administração que estava comprando sua coxinha matinal. "Deve custar mais que minha casa." "É realmente impressionante", Maria concordou, mas rapidamente desviou sua atenção de volta para a cliente. Não era de seu feitio ficar especulando sobre coisas que não lhe diziam respeito. "Ana, você não estava com aquela apresentação importante hoje? Como você está se sentindo?" "Estava mesmo, mas foi adiada para a próxima semana." "Ainda bem, porque estou super nervosa e nem dormi direito." Ana deu uma mordida generosa na coxinha e suspirou de prazer. "Sua mãe caprichou no tempero hoje. Está ainda mais saborosa que de costume." "Vou contar para ela. Vai ficar radiante em saber." Maria sorriu genuinamente. Elogios às coxinhas da mãe sempre a deixavam orgulhosa. "E não se preocupe com a apresentação. Você é uma das alunas mais dedicadas que conheço. Vai dar tudo certo."
Enquanto conversava com Ana, Maria inconscientemente voltou o olhar para o carro misterioso. O veículo permanecia ali, com o motor ligado, mas ninguém havia saído. Havia algo de intrigante naquela situação. Quem seria o dono daquele carro? O que estaria fazendo ali? De repente, como se tivesse sido atingido por algum problema, o carro começou a fazer um barulho estranho. Fumaça começou a sair do capô, e o motor fez um ruído que mesmo Maria, que não entendia nada de mecânica, percebeu que não era normal. "Acho que o carro quebrou", observou Ana, também notando a fumaça. A porta do motorista se abriu abruptamente e dela saiu um jovem que imediatamente chamou a atenção de todos ao redor. Rafael Santos tinha 23 anos e uma presença que misturava elegância natural com uma certa arrogância involuntária. Alto, de ombros largos e postura ereta, cabelos castanhos perfeitamente penteados, vestia um terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que Maria ganhava em vários meses. Seus olhos azuis percorreram o ambiente com a rapidez de quem está habituado a avaliar e resolver situações rapidamente. Ele olhou para o carro com evidente irritação, claramente contrariado com a situação inesperada. Pegou o celular de última geração e fez uma ligação que, pelo tom de voz e gestos, parecia tensa e urgente. "Alô? Como assim não pode quebrar justamente hoje?" Maria conseguiu ouvir fragmentos da conversa, pois Rafael falava num tom mais alto que o necessário, típico de alguém acostumado a comandar situações. "Tenho uma reunião importantíssima daqui a pouco." Não posso remarcar. "Mandem o guincho imediatamente. Preciso resolver isso o mais rápido possível." Rafael desligou o telefone com um suspiro profundo de frustração. Olhou ao redor com uma expressão que misturava impaciência, desconforto e uma ponta de desespero. Era evidente que estava completamente fora de seu elemento naquele ambiente. Sua linguagem corporal sugeria alguém acostumado a ter controle total sobre as situações, mas que agora se via numa circunstância completamente imprevista. Foi nesse momento que seus olhos azuis se fixaram na considerável fila que havia se formado em frente à barraca de Maria Eduarda. Uma fila animada de estudantes e funcionários da faculdade, todos conversando descontraidamente enquanto esperavam sua vez, criando uma atmosfera de camaradagem e acolhimento que contrastava drasticamente com seu estado de espírito. A cena o intrigou profundamente. Ele estava acostumado a restaurantes caros, eventos sofisticados, reuniões em salas climatizadas. Mas havia algo naquela simplicidade, naquela alegria genuína das pessoas, que despertou sua curiosidade. Por um longo momento, Rafael hesitou. Aquele definitivamente não era seu tipo de lugar. Sua zona de conforto eram ambientes corporativos, clubes exclusivos, lugares onde sua posição social era imediatamente reconhecida e respeitada. Mas a fome falou mais alto. Ele havia saído de casa muito cedo para uma reunião de negócios e, na correria, não havia tomado café da manhã adequadamente. Maria Eduarda continuava atendendo seus clientes regulares com o mesmo sorriso caloroso e genuíno de sempre. Ela ria das piadas dos estudantes, se lembrava dos nomes, perguntava sobre provas e namoradas, criava um ambiente familiar e acolhedor ao redor de sua pequena barraca. Cada interação era única, cada cliente recebido como se fosse o mais importante do dia. "Mais uma coxinha, por favor, Maria", pediu Carlos, um estudante de direito. "E desta vez, vou levar uma para minha namorada também. Ela não para de falar que precisa provar essas coxinhas famosas." "Claro, Carlos, e manda um beijo para ela. Qualquer dia traz ela aqui para eu conhecer pessoalmente", Maria respondeu, caprichando na apresentação das coxinhas. Rafael observava tudo com crescente fascínio. Havia algo naquela jovem que o intrigava profundamente. Não era apenas sua beleza natural.
cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, olhos expressivos, sorriso que iluminava o rosto inteiro. Era sua autenticidade, a forma como se relacionava com as pessoas, como transformava uma transação comercial simples em um momento de conexão humana genuína. Com passos decididos, mas ainda visivelmente deslocado e desconfortável, Rafael se dirigiu para o final da fila. Alguns estudantes o olharam com curiosidade. Aquele homem de terno obviamente não pertencia àquele ambiente. Mas a educação carioca falou mais alto, e logo ele foi aceito naturalmente na fila como qualquer outro cliente. À medida que a fila avançava, Rafael teve tempo de observar melhor Maria Eduarda. Notou como ela tratava cada pessoa de forma especial, como se lembrava de detalhes pessoais, como seu sorriso era genuinamente caloroso. Havia uma luz nos olhos dela que ele não via há muito tempo em seu círculo social. Uma alegria pura, não calculista, não interesseira. Quando finalmente chegou sua vez, Rafael se viu face a face com aquela jovem que havia despertado sua curiosidade. Maria Eduarda levantou os olhos para atendê-lo, e por um momento ambos ficaram em silêncio. Havia algo naquele primeiro olhar, uma fagulha indefinível que nenhum dos dois soube explicar. "Bom dia", Maria disse, com o mesmo sorriso caloroso que dedicava a todos os clientes. Mas havia algo diferente em sua voz, uma curiosidade sutil. "O que vai querer?" Rafael, acostumado a comandar reuniões e negociações complexas, de repente se viu sem palavras. Havia algo nos olhos castanhos de Maria Eduarda que o desarmou completamente. Ali estava uma simplicidade e uma sinceridade que ele havia esquecido que existiam. Bem, o que você recomenda?" Ele perguntou, sua voz soando estranhamente insegura para seus próprios ouvidos. E nesse momento simples, nessa pergunta hesitante, começou a se escrever uma história de amor que desafiaria todas as convenções sociais e provaria que o verdadeiro encontro de almas independe de classe social, origem ou qualquer barreira que a sociedade possa impor. Maria Eduarda sorriu ainda mais amplamente, sem imaginar que sua resposta a essa pergunta mudaria para sempre o rumo de sua vida e a daquele jovem misterioso que havia chegado de forma tão inesperada em seu pequeno mundo. Maria Eduarda observou o jovem à sua frente com discreta curiosidade. Era impossível não notar o contraste gritante entre ele e seus clientes habituais. O terno impecável, o relógio que brilhava no pulso, a postura ereta, tudo nele gritava sofisticação e dinheiro. Mas havia algo em seus olhos azuis que a intrigou, uma vulnerabilidade sutil, quase imperceptível, como se por trás de toda aquela segurança aparente existisse alguém genuinamente perdido. "Bem", Maria respondeu, sua voz carregando o mesmo calor que dedicava a todos os clientes. "Nossa especialidade são as coxinhas tradicionais da minha mãe. O recheio é uma receita de família, com frango desfiado e temperos especiais. Também temos coxinhas de queijo e algumas de camarão, mas essas são mais caras." Rafael sentiu-se estranhamente tocado pela honestidade dela. Em seu mundo, as pessoas sempre tentavam empurrar os produtos mais caros, independentemente da qualidade. Ali estava alguém que genuinamente se preocupava em oferecer o melhor, não necessariamente o mais lucrativo. "Pode ser a tradicional mesmo", ele disse, tentando relaxar a postura formal. "E você disse que é receita da sua mãe?" "É sim." Maria sorriu orgulhosa, pegando uma das coxinhas douradas com cuidado. "Minha mãe, Dona Carmen, aprendeu com minha avó, que aprendeu com a avó dela. É uma receita que passa de geração em geração na nossa família. O segredo está no tempero e no ponto exato da massa." Enquanto falava, ela embrulhava a coxinha em papel guardanapo com movimentos delicados, quase carinhosos. Rafael notou as mãos dela,
pequenas, com alguns calos do trabalho diário, mas surpreendentemente cuidadosas. Havia algo hipnotizante na forma como ela tratava até mesmo aquela tarefa simples com tanto esmero. "Quer alguma coisa para beber?" Maria perguntou, apontando para o pequeno cooler com refrigerantes e sucos. "Um suco natural, se tiver." Rafael respondeu, surpreendendo-se com sua própria escolha. Normalmente beberia água importada ou, no máximo, um café expresso. "Temos suco de laranja fresquinho. Minha mãe espreme todas as manhãs," ela disse, servindo o suco em um copo plástico que, apesar de simples, estava impecavelmente limpo. Rafael pegou o dinheiro na carteira e, quando foi entregar, suas mãos se tocaram brevemente. Foi apenas um segundo, um contato acidental, mas ambos sentiram uma estranha eletricidade no ar. Maria corou ligeiramente e baixou os olhos, enquanto Rafael ficou momentaneamente sem reação. "São R$8, ela disse, sua voz um pouco mais baixa que antes. "Pode ficar com o troco", Rafael respondeu, entregando uma nota de 20. Era um gesto automático para ele, mas percebeu imediatamente a expressão de surpresa nos olhos dela. "Senhor, o troco é de R$12. "É muito", Maria protestou, estendendo as moedas na palma da mão. "Não, por favor, aceite. Considere uma forma de apoiar o trabalho de vocês." Rafael insistiu, genuinamente tocado pela honestidade dela. Em seu mundo, todos tentariam ficar com o troco sem questionar. Maria hesitou por um momento, claramente desconfortável. "Se o senhor insiste, mas da próxima vez aceito só o valor certo, está bem?" "Da próxima vez?" Rafael perguntou, um sorriso involuntário se formando em seus lábios. A ideia de uma próxima vez o agradava mais do que deveria. "Bem, se o senhor gostar das coxinhas da minha mãe, quem sabe?" Maria respondeu sorrindo timidamente. Rafael se afastou alguns passos, mas não foi embora. Ficou ali perto, observando o movimento enquanto dava a primeira mordida na coxinha. O sabor o surpreendeu completamente. Não era apenas deliciosa, era reconfortante de uma forma que ele não conseguia explicar. A massa crocante por fora, macia por dentro, o recheio temperado na medida certa, o sabor caseiro que há anos não experimentava. "Nossa!" murmurou para si mesmo, dando uma segunda mordida com ainda mais prazer. Maria, que estava atendendo outro cliente, discretamente observava sua reação. Quando viu a expressão de surpresa e satisfação no rosto dele, sentiu uma pontada de orgulho que a surpreendeu. Por que a opinião daquele estranho importava tanto? "E aí, Rafael, como está a coxinha?" perguntou uma voz familiar atrás dele. Rafael se virou surpreso. Era Rodrigo Martins, seu sócio na startup, caminhando em direção à faculdade com uma pasta na mão. "Rodrigo, o que você está fazendo aqui?" Rafael perguntou, ainda mastigando. "Reunião com o pessoal da incubadora da universidade. Mas a pergunta é, o que você está fazendo aqui, comendo na rua?" Rodrigo riu, claramente divertido com a situação. "E ainda por cima de terno, você está bem?" Rafael olhou para a coxinha em suas mãos, depois para Maria, que os observava discretamente enquanto atendia outros clientes. "Meu carro quebrou bem aqui na frente. Estava com fome e descobriu as coxinhas da Maria", Rodrigo completou, se aproximando da barraca. "Maria, bom dia. 2 coxinhas para mim, por favor." "Bom dia, Rodrigo. Como vai?" Maria respondeu calorosamente. "Você conhece seu amigo?" Rafael ficou surpreso. Como Rodrigo conhecia a vendedora pelo nome? E como ela o tratava com tanta familiaridade? "Conheço sim. Este aqui é o Rafael, meu sócio na empresa." "Rafael, esta é a Maria, que faz as melhores coxinhas do Rio de Janeiro. Venho aqui toda vez que tenho reunião na faculdade." "Ah, que coincidência!" Maria exclamou, olhando para Rafael com renovado interesse. "Então, vocês trabalham juntos?" "Trabalhamos", Rodrigo confirmou, pegando suas coxinhas. "E posso garantir que o Rafael nunca comeu nada parecido com isso na vida.
Ele é mais do tipo restaurante 5 estrelas, caviar, essas coisas chiques. Rafael se sentiu levemente constrangido pela descrição, mas Maria apenas sorriu. Cada um tem seu gosto, ela disse diplomaticamente. O importante é que todos sejam bem-vindos aqui. Viu só porque eu gosto dela? Rodrigo disse para Rafael. Nada de julgamentos, só simpatia pura. Ele se virou para Maria. Maria, preciso ir para a reunião, mas depois passo aqui para tomar um suco. Tchau! Tchau, Rodrigo. Boa reunião. Maria acenou. Rafael ficou ali, segurando a coxinha meio comida, observando a interação natural entre os dois. Havia uma simplicidade, uma autenticidade naquelas relações que ele raramente experimentava. Em seu círculo social, as conversas eram sempre carregadas de segundas intenções, cálculos, interesses ocultos. Seu amigo é muito simpático, Maria comentou, organizando algumas coisas na barraca. Faz tempo que ele frequenta aqui, sempre muito educado, sempre tem uma palavra gentil. É uma boa pessoa, Rafael concordou, dando mais uma mordida na coxinha. E ele tem razão. Esta é realmente a melhor coxinha que já comi na vida. Maria corou levemente, claramente satisfeita com o elogio. Minha mãe vai ficar radiante em saber. Ela adora quando as pessoas gostam da comida dela. Sua mãe está aqui? Rafael perguntou, olhando ao redor. Não, ela fica em casa preparando as próximas levas. Somos só nós duas no negócio. Ela cozinha, eu vendo, Maria explicou. É um trabalho em equipe. Rafael sentiu uma pontada de admiração. Havia algo profundamente respeitável naquela dedicação, naquela simplicidade laboriosa. Há quanto tempo vocês fazem isso? Uns 3 anos, Maria respondeu, limpando algumas superfícies da barraca com um pano. Desde que terminei o ensino médio. Minha mãe sempre soube fazer essas coxinhas, mas foi ideia minha transformar isso num negócio. Precisávamos de uma renda extra e... Ela parou abruptamente, como se tivesse falado demais. Rafael percebeu o constrangimento e rapidamente mudou de assunto. E você? Estuda aqui na faculdade? Não, Maria respondeu voltando a sorrir. Eu gostaria, mas por enquanto não dá. Quem sabe um dia, né? E o senhor? Me chame de Rafael, por favor, ele disse, terminando a coxinha. Eu me formei há 2 anos em administração. Agora tenho uma empresa de tecnologia com o Rodrigo. Que interessante! Deve ser muito legal trabalhar com tecnologia, Maria disse, genuinamente curiosa. Sempre achei fascinante essas coisas de computador, aplicativos. Rafael estava prestes a responder quando seu celular tocou. Era o guincho. Com licença, ele disse atendendo. Alô? Ah, chegaram. Estou aqui na frente da faculdade. Sim, o sedã preto. 5 minutos? Perfeito. Ele desligou e olhou para Maria com uma expressão que misturava alívio e uma ponta de decepção. O guincho chegou. Preciso resolver isso do carro, ele explicou. Claro, imagino que seja urgente, Maria respondeu, mas Rafael notou uma sutil decepção em sua voz também. Tenho uma reunião importante daqui a pouco, ele confirmou, mas não fez menção de sair imediatamente. Ficou ali parado, como se quisesse dizer algo mais, mas não soubesse o quê. Rafael? Maria disse hesitante. Se não for indiscrição, o que aconteceu? Com o carro, digo. Sinceramente, não faço ideia. Estava funcionando perfeitamente e de repente começou a fazer barulho e sair fumaça. Essas coisas mecânicas não são minha especialidade. Ele riu, parecendo mais relaxado. Meu pai entendia muito de carros, Maria disse, um tom nostálgico na voz. Ele sempre dizia que eles têm personalidade própria, que às vezes decidem parar sem motivo aparente. Seu pai... Ele morreu há 8 anos, Maria explicou simplesmente, mas deixou muitas lições boas. Rafael sentiu um aperto no peito. Havia uma força serena na forma como ela falava sobre a perda, uma aceitação que o impressionou.
Sinto muito, ele disse sinceramente. Obrigada, mas ele sempre dizia para minha mãe que a vida continua, que temos que encontrar razões para sorrir todos os dias. Acho que por isso gosto tanto de trabalhar aqui, sabe? Cada cliente que sai satisfeito é uma pequena alegria. Rafael olhou para ela com uma expressão que não conseguia esconder sua admiração crescente. Havia uma sabedoria naquelas palavras, uma filosofia de vida que contrastava drasticamente com a constante insatisfação que ele sentia, apesar de todo o seu sucesso profissional. Maria, ele disse impulsivamente, eu sei que acabamos de nos conhecer, mas você aceitaria tomar um café comigo, depois que eu resolver essa questão do carro? Maria ficou visivelmente surpresa com o convite. Seus olhos se arregalaram levemente e ela demorou alguns segundos para responder. Bem, seria muito legal, mas eu não posso sair daqui durante o expediente. Ela disse, claramente dividida entre a vontade de aceitar e a responsabilidade. Claro, entendo perfeitamente. Rafael disse rapidamente, não querendo colocá-la numa situação desconfortável. E se eu voltasse aqui amanhã? Talvez na hora do almoço? Você voltaria? Maria perguntou, sua voz revelando mais esperança do que pretendia. Voltaria, Rafael confirmou, surpreendendo-se com sua própria certeza. Se você não se importar, claro. Não me importo nada, Maria respondeu, um sorriso iluminando seu rosto inteiro. Seria muito bom. Nesse momento, o guincho parou bem em frente ao carro de Rafael, com o motorista buzinando para chamar a atenção. Preciso ir, Rafael disse, mas continuou parado, como se não quisesse quebrar aquele momento. Vai dar tudo certo com o carro, Maria disse, sua voz carregada de uma gentileza genuína. E obrigada por ter parado aqui hoje. Obrigado eu, Rafael respondeu, por me receber tão bem e por fazer a melhor coxinha do mundo. Maria riu, um som musical que fez o coração de Rafael acelerar ligeiramente. Até amanhã, então? Ela perguntou. Até amanhã, Rafael confirmou, finalmente se forçando a caminhar em direção ao guincho. Enquanto ele se afastava, resolvendo as questões burocráticas com o motorista do guincho, Maria ficou ali, observando-o discretamente. Havia algo naquele encontro que a deixara estranhamente agitada. Não era só a aparente diferença social entre eles. Era algo mais profundo, uma conexão que ela não conseguia explicar. Maria! Chamou a voz de Juliana, uma estudante de enfermagem que frequentava a barraca há 2 anos. Oi, Ju. Desculpa, estava distraída, Maria respondeu, voltando sua atenção para a cliente. Tudo bem. Quem era aquele gatinho de terno? Juliana perguntou com um sorriso maroto. Juliana! Maria protestou, corando intensamente. O quê? Estava só perguntando. Nunca vi ninguém vestido assim por aqui. E pelo jeito vocês estavam tendo uma conversa bem interessante. Juliana insistiu, claramente divertida com o constrangimento da amiga. Era só um cliente novo, Maria murmurou, mas seu sorriso involuntário a entregou completamente. Ah, tá. Só um cliente, Juliana riu. Maria Eduarda, você está mais vermelha que um tomate. Conta aí, o que rolou? Nada demais. O carro dele quebrou, ele estava com fome, veio comprar uma coxinha. Maria explicou, tentando soar casual. E nada. Conversamos um pouco, ele gostou da coxinha, foi embora. Maria, eu te conheço há 2 anos. Você nunca fica assim por causa de nada, Juliana disse, pegando sua coxinha habitual. Mas tudo bem, você me conta quando quiser. Só promete que vai ter cuidado, está bem? Homem de terno por aqui pode significar muita coisa. Maria assentiu, mas sua mente já estava longe, pensando no encontro do dia seguinte. Havia algo em Rafael que despertara sua curiosidade de uma forma que ela não experimentava há muito tempo. Talvez fosse o contraste entre a aparente sofisticação e a vulnerabilidade que ela percebera em seus olhos.
Talvez fosse a forma respeitosa como ele a tratara, sem nenhum ar de superioridade. Ou talvez fosse simplesmente aquela sensação indefinível de que algo importante havia começado. O resto da manhã passou num ritmo diferente. Maria continuou atendendo seus clientes com a mesma dedicação de sempre, mas sua mente voltava constantemente para a conversa com Rafael. Ela se pegou imaginando como seria encontrá-lo novamente, o que conversariam, se ele realmente voltaria conforme prometera. Quando Dona Carmen chegou às 14 horas para o turno da tarde, encontrou a filha com uma expressão sonhadora que não passara despercebida. "Duda, aconteceu alguma coisa hoje?" Carmen perguntou, observando atentamente o rosto da filha. "Por que pergunta, mãe? Você está com aquele sorriso que fica quando está pensando em algo bom, e seus olhos estão brilhando diferente", Carmen disse, conhecendo a filha melhor que ninguém. Maria hesitou por um momento. Depois decidiu contar sobre o encontro com Rafael. Descreveu o carro quebrado, a conversa agradável, o elogio às coxinhas e o convite para se encontrarem novamente. Carmen ouviu tudo em silêncio, com a sabedoria de quem conhece a vida e as pessoas. "E o que você achou dele?" perguntou quando Maria terminou de contar. "Ele parece diferente", Maria disse, buscando as palavras certas. "Educado, respeitoso, e tinha algo nos olhos dele, mãe, como se ele estivesse procurando por alguma coisa que não sabia bem o que era." Carmen sorriu, reconhecendo no relato da filha os sinais de algo especial começando a florescer. "Só tenha cuidado, minha filha. Pessoas de mundos muito diferentes nem sempre conseguem se entender. Mas se ele é uma boa pessoa, como você está descrevendo, quem sabe não pode dar certo." "Mãe, foi só uma conversa", Maria protestou, mas sem muita convicção. "Claro que foi", Carmen concordou, com aquele sorriso que só as mães sabem dar. "Mas às vezes, as maiores mudanças da vida começam com só uma conversa." E enquanto Maria organizava a barraca para o turno da tarde, ela não fazia ideia de como aquelas palavras da mãe seriam proféticas. O que havia começado como um encontro casual estava destinado a se transformar em algo muito maior. Algo que testaria não apenas seus sentimentos, mas também sua coragem para acreditar que o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença social. A manhã seguinte chegou com um céu azul limpo e uma brisa suave que anunciava um dia perfeito. Maria Eduarda acordou mais cedo que o habitual, com uma energia diferente correndo em suas veias. Ela havia sonhado com olhos azuis e uma conversa que parecia ter durado horas, embora tivesse sido apenas alguns minutos. Enquanto se arrumava, se pegou escolhendo com mais cuidado a blusa que usaria por baixo do avental, penteando o cabelo com atenção especial. "Alguém está caprichada hoje", observou Dona Carmen, já na cozinha preparando a primeira fornada de coxinhas. "Não é que aquele rapaz vai voltar mesmo?" "Mãe, ele só disse que talvez voltasse", Maria respondeu, tentando soar casual, mas a expectativa em sua voz era inconfundível. "Talvez nada. Uma mãe sabe dessas coisas, Duda. Vi o jeito como você descreveu o olhar dele ontem. Homem que olha assim, volta", Carmen disse sabiamente, moldando cada coxinha com o carinho de sempre. Durante toda a manhã, Maria se viu olhando discretamente para a rua sempre que ouvia o som de um motor. Cada carro que passava fazia seu coração acelerar ligeiramente, mas nenhum parava. Ela atendia seus clientes habituais com o mesmo carinho de sempre, mas havia uma ansiedade sutil em seus movimentos. "Maria, você está diferente hoje", comentou Pedro, um estudante de educação física que comprava coxinhas quase todos os dias. "Mas, sei lá, mais animada." "É o bom tempo, Pedro. Sol sempre me deixa mais alegre", ela respondeu, mas seus olhos continuavam fazendo pequenas varreduras pela rua. Às 11h45, quando o movimento do intervalo estava no auge, um táxi parou em frente à faculdade.
Maria nem prestou muita atenção, concentrada em atender 3 clientes ao mesmo tempo. Foi só quando ouviu uma voz familiar que seu coração disparou. Bom dia, Maria. Ela levantou os olhos e lá estava Rafael, agora vestindo uma camisa social azul clara e calça social escura, sem gravata. Ainda elegante, mas de uma forma mais descontraída. Ele segurava uma pequena sacola de papel e sorria de uma forma que fez o estômago dela dar uma pequena cambalhota. Rafael! Ela exclamou, sem conseguir esconder a alegria na voz. Você veio mesmo? Prometi que viria, ele respondeu, se aproximando da barraca. E trouxe uma coisa para vocês. Ele estendeu a sacola. São pães de açúcar de uma confeitaria que fica perto do meu escritório. Pensei que sua mãe poderia gostar. Maria ficou momentaneamente sem palavras. O gesto era tão gentil, tão desnecessário e ao mesmo tempo tão significativo que ela sentiu os olhos se umedecerem ligeiramente. Rafael, você não precisava, ela disse, recebendo a sacola com cuidado. Minha mãe vai ficar emocionada. Ninguém nunca... Nunca o quê? Ele perguntou, notando que ela havia parado no meio da frase. Ninguém nunca trouxe um presente para ela assim, sem motivo especial. Maria completou, sua voz carregada de emoção. Isso vai significar muito para ela. Rafael sentiu uma pontada no peito. Como era possível que gestos tão simples causassem tanto impacto na vida daquelas 2 mulheres? Em seu mundo, presentes caros eram dados e recebidos constantemente, quase sempre com segundas intenções. Ali estava alguém que se emocionava genuinamente com pães de açúcar. Posso pedir 2 coxinhas? Ele perguntou, observando que ainda havia alguns clientes na fila atrás dele. Claro, as tradicionais da minha mãe, Maria perguntou, já pegando as coxinhas mais bonitas da leva. Na verdade, hoje quero experimentar a de queijo também, Rafael disse. Quero conhecer todas as especialidades da casa. Maria sorriu, caprichando no embrulho. A de queijo é uma receita que minha mãe desenvolveu. O queijo é especial. Ela compra direto de um produtor em Minas. Aposto que é deliciosa, Rafael disse, observando a delicadeza com que ela manuseava cada coxinha. Suco de laranja? Ela perguntou. Hoje vou querer guaraná mesmo. Quero me sentir mais, como vocês dizem, mais carioca. Ele riu. Maria gargalhou, um som espontâneo e musical que fez Rafael perceber que raramente ouvia risadas tão genuínas em seu dia a dia. Carioca é assim mesmo, né? Guaraná e coxinha são praticamente obrigatórios, ela disse, abrindo a garrafa para ele. Rafael pagou exatamente o valor correto desta vez, lembrando-se da reação dela no dia anterior. Mas ao invés de se afastar, ficou ali perto, comendo e observando o movimento. Você sempre tem essa quantidade de clientes? Ele perguntou, impressionado com a fila constante. Nos horários de pico, sim, mas não é só pela comida, sabe? Acho que as pessoas gostam de se sentir acolhidas. Muitos estudantes estão longe de casa, então tento fazer com que se sintam um pouco como se estivessem na casa da avó, Maria explicou, atendendo rapidamente mais 2 clientes. Rafael observou as interações dela com fascínio crescente. Com cada pessoa, Maria tinha uma conversa diferente. Perguntava sobre provas, lembrava de namoradas, dava conselhos sobre estudos. Era como se ela fosse o centro de uma pequena comunidade. Maria, ele disse quando a fila diminuiu um pouco, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Pode, ela respondeu, organizando alguns produtos na barraca. Por que você não estuda? Você claramente tem inteligência e jeitinho para pessoas. Poderia fazer administração, psicologia, várias coisas. Maria pausou por um momento, a pergunta tocando em um ponto sensível. É complicado, ela disse, sua voz ficando mais baixa. Quando meu pai morreu, minha mãe ficou sem renda. Ela sempre foi dona de casa. Tivemos que nos virar como dava. Quando terminei o ensino médio, precisava trabalhar para ajudar em casa. A faculdade, bem, sempre foi um sonho meio distante.
Rafael sentiu um aperto no coração. Ali estava alguém com tanto potencial, limitada apenas pelas circunstâncias da vida. E agora, não daria para fazer um curso noturno? Ele perguntou gentilmente. Talvez um dia. Maria sorriu, mas havia melancolia em seus olhos. Por enquanto, estamos conseguindo melhorar nossa situação aos poucos. Quem sabe no futuro... Maria, Rafael disse impulsivamente. Se eu te dissesse que conheço programas de bolsa de estudo, você teria interesse? Ela o olhou surpresa. Você faria isso? Mas mal me conhece. Às vezes a gente encontra pessoas especiais e simplesmente quer ajudar, Rafael respondeu, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Antes que Maria pudesse responder, Rodrigo apareceu novamente, desta vez acompanhado de uma jovem loira muito bem vestida. Rafael, que coincidência te encontrar aqui de novo, Rodrigo exclamou. Maria, bom dia! Este aqui virou cliente fixo. Bom dia, Rodrigo! Maria cumprimentou, mas notou imediatamente a expressão da jovem ao lado dele. Uma mistura de curiosidade e certo desdém. Rafael, esta é a Amanda, minha namorada. Amanda, este é o Rafael, meu sócio, e esta é a Maria, que faz as melhores coxinhas do Rio. Rodrigo fez as apresentações. Amanda cumprimentou Rafael com um beijo no rosto, mas apenas acenou para Maria com um sorriso forçado. Então é aqui que vocês desapareceram ontem? Amanda disse, olhando ao redor com uma expressão que deixava claro o que pensava sobre o ambiente. Rodrigo me contou que você quebrou o carro, Rafael, mas não imaginei que fosse aqui. O tom de Amanda era sutil, mas o desprezo estava lá. Rafael percebeu imediatamente e sentiu uma pontada de irritação. Amanda, você deveria experimentar as coxinhas antes de julgar, ele disse, sua voz carregando um tom de advertência suave. Ah, não, obrigada. Estou fazendo dieta. Amanda respondeu rapidamente. E vocês, não vão se atrasar para o almoço? Marcamos às 13h no Fazano. Rafael olhou para o relógio. Era quase meio-dia. Ele havia combinado mesmo esse almoço de negócios. Mas, de repente, a perspectiva de sair dali o incomodava. Maria, ele disse, ignorando o comentário de Amanda. Você almoça que horas? Às 14h minha mãe chega para me substituir. Ela respondeu, curiosa sobre para onde ele queria chegar. E se eu voltasse às 14h30? Você toparia tomar um café? Ou um açaí? Conheço um lugar legal aqui perto, ele sugeriu, completamente ignorando os olhares de surpresa de Rodrigo e Amanda. Maria sentiu o coração acelerar. Eu adoraria, ela respondeu, um sorriso iluminando seu rosto. Rafael, Amanda interrompeu, você não pode estar falando sério. O comentário de Amanda causou um silêncio constrangedor. Maria corou intensamente, baixando os olhos, claramente ferida pela insinuação. Amanda, Rafael disse, sua voz ficando fria, acho melhor você repensar suas palavras. Eu só estou sendo realista, Amanda insistiu. Vocês são de mundos completamente diferentes. E qual é o problema? Rafael perguntou, sua irritação ficando evidente. Rodrigo, percebendo a tensão, tentou intervir. Pessoal, que tal irmos embora? Rafael, nos vemos às 13h. Rafael olhou para Maria, que continuava de cabeça baixa, claramente machucada. Ele sentiu uma raiva crescente da atitude de Amanda. Maria, ele disse suavemente, me desculpe por isso. Não ligue para o que foi dito. Tudo bem, Maria murmurou, mas era evidente que não estava tudo bem. Eu volto às 14h30, está bem? Prometo, Rafael insistiu. Ela levantou os olhos e encontrou o olhar dele. Havia algo ali, determinação, carinho, uma promessa silenciosa que a fez recuperar o sorriso. Está bem, ela respondeu. Rafael acenou e se afastou com Rodrigo e Amanda. Enquanto caminhavam, Amanda não conseguia conter sua indignação. Rafael, você enlouqueceu? Uma vendedora de coxinhas, ela sussurrou. Amanda, ela tem nome e é uma pessoa muito melhor do que muitas que frequentam nossos círculos.
Rafael rebateu firmemente. Mas, Rafael, seja realista. Vocês não têm nada em comum. Ela nem faculdade tem. E qual o problema? Inteligência e bondade não se aprendem na faculdade. Rafael respondeu, sua paciência se esgotando. Rodrigo observava a discussão com interesse crescente. Conhecia Rafael há anos e nunca o havia visto defender alguém com tanta veemência. Rafael, Rodrigo disse quando Amanda se afastou para atender uma ligação. Você está mesmo interessado na Maria? Não sei ainda, Rafael respondeu honestamente. Só sei que ela me faz sentir diferente, mais leve, mais genuíno. Cara, você sabe que vai ser complicado, né? Nosso círculo social não vai aceitar facilmente. Rodrigo alertou, mas sem julgamento. Rodrigo, quando foi a última vez que você viu alguém sorrir de verdade? Quando foi a última vez que você conversou com alguém que não quisesse nada de você, além de uma conversa agradável? Rafael perguntou. Rodrigo ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras do amigo. Ela é especial, Rodrigo. Há algo nela que me faz querer ser uma pessoa melhor, Rafael completou. Enquanto isso, de volta à barraca, Maria continuava atendendo seus clientes, mas sua mente estava longe. As palavras de Amanda ecoavam em sua cabeça, despertando inseguranças que ela tentava ignorar. Seria verdade que ela e Rafael eram incompatíveis demais? Maria, tudo bem? Perguntou Carla, uma estudante de pedagogia que percebeu a mudança no humor dela. Tudo sim, Carla, só pensando na vida. Maria respondeu forçando um sorriso. Se quiser conversar, estou aqui. Às vezes ajuda a desabafar. Carla ofereceu gentilmente. Obrigada. Você é um amor, Maria disse, genuinamente grata pela preocupação. Às 14 horas em ponto, Dona Carmen chegou para o turno da tarde. Ela imediatamente percebeu que algo estava diferente no humor da filha. Duda, aconteceu alguma coisa? Você está meio abatida, Carmen observou, organizando os produtos na barraca. Maria contou sobre a visita de Rafael, o convite para tomar café e o comentário desagradável de Amanda. Carmen ouviu tudo em silêncio, com a sabedoria de quem já havia vivido muito. Minha filha, Carmen disse finalmente, sempre vai ter gente que vai tentar te diminuir. A questão é, você vai deixar? Se esse rapaz é uma boa pessoa, como você está dizendo, o que os outros pensam não importa. Mas e se ela estiver certa, mãe? E se realmente somos muito diferentes? Duda, diferenças podem ser complementares. Seu pai era muito diferente de mim. Ele era quieto, eu era falante. Ele era prático, eu era sonhadora. Mas nos completávamos. O que importa é o respeito, o carinho e a vontade de crescer juntos. Às 14h25, Rafael apareceu novamente. Desta vez vestia jeans e uma camisa polo, numa tentativa clara de parecer mais casual. Ele carregava um pequeno buquê de flores simples, margaridas brancas que havia comprado numa floricultura próxima. Para você, ele disse, estendendo as flores para Maria. Peço desculpas novamente pelo que aconteceu mais cedo. Maria recebeu as flores com os olhos brilhando. Rafael, são lindas. Obrigada. Dona Carmen. Rafael se virou para a mãe de Maria. Muito prazer. Sou o Rafael. Ontem experimentei suas coxinhas e posso dizer que são as melhores que já comi na vida. Carmen sorriu, imediatamente simpatizando com o rapaz. Muito prazer, Rafael. Maria me contou que você trouxe pães de açúcar para nós. Muito gentil da sua parte. Foi um prazer. E agora, se me permite, gostaria de roubar sua filha por 1 hora para tomarmos um café. Claro! Duda, vá e se divirta. Eu fico aqui, Carmen disse, discretamente empurrando a filha em direção a Rafael. Eles caminharam até uma pequena lanchonete a 2 quadras da faculdade. Era um lugar simples, mas aconchegante, com mesinhas de ferro e cadeiras coloridas na calçada. É aqui, Rafael disse. Descobri este lugar semana passada. Fazem um café da manhã tardio muito bom.
Sentaram-se numa mesinha de canto, sob a sombra de uma árvore. Por um momento, ficaram em silêncio, cada um tentando processar a nova situação. Rafael, Maria disse finalmente, por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Me convidando para sair, trazendo flores, sendo gentil comigo, ela explicou. Não é que eu não esteja gostando, mas não consigo entender. Rafael respirou fundo, buscando as palavras certas. Maria, posso ser completamente honesto com você? Ela assentiu. Nos últimos 2 anos, desde que minha empresa começou a dar certo, minha vida virou uma sucessão de reuniões, festas chiques, jantares de negócios. Conheço muita gente, mas tenho poucos amigos verdadeiros. A maioria das pessoas se aproxima de mim por interesse. Ele fez uma pausa, mexendo no açúcar sobre a mesa. Ontem, quando conversei com você, foi a primeira vez em muito tempo que me senti real. Você me olhou nos olhos, conversou comigo como pessoa, não como o dono de uma startup promissora. Foi refrescante. Maria o ouvia atentamente, vendo pela primeira vez a vulnerabilidade por trás da aparente segurança dele. E eu te achei interessante também, ela admitiu. Você podia ter sido arrogante, podia ter me tratado mal por eu ser só uma vendedora de coxinhas. Mas não foi. Foi respeitoso, educado, genuíno. Você nunca vai ser só qualquer coisa, Maria. Você tem uma luz especial. Eu vi como você trata as pessoas, como elas respondem a você. Isso é raro, Rafael disse sinceramente. O garçom se aproximou e eles pediram café e alguns salgados. A conversa fluiu naturalmente. Ele contou sobre sua empresa, os desafios de ser jovem no mundo dos negócios. Ela falou sobre seus clientes, seus sonhos adiados, sua relação especial com a mãe. Rafael, Maria disse durante uma pausa, posso te fazer uma pergunta? Qualquer uma. O que seus amigos vão pensar sobre isso? Sobre nós dois conversando, saindo para tomar café? Rafael pensou na reação de Amanda mais cedo e suspirou. Alguns vão entender, outros não. Mas eu aprendi uma coisa. Não posso viver minha vida baseado na aprovação dos outros. Se eu fizesse isso, nunca teria saído da empresa do meu pai para abrir minha própria startup. Deve ter sido difícil, Maria comentou. Foi. Meu pai queria que eu assumisse os negócios da família. Quando disse que queria fazer algo próprio, ele ficou furioso. Disse que eu era ingrato, irresponsável. Levou quase 1 ano para ele aceitar minha decisão. E agora? Agora ele admite que eu fiz a escolha certa. Às vezes temos que ter coragem de decepcionar algumas pessoas para não decepcionar a nós mesmos, Rafael disse, olhando diretamente nos olhos dela. Maria sentiu que essa frase carregava um significado mais profundo, como se ele estivesse se preparando para enfrentar novos desafios. Eles ficaram ali por mais de 1 hora, conversando sobre tudo e nada. Quando Rafael olhou o relógio, eram quase 16 horas. Maria, eu preciso voltar para o escritório, mas posso te ver amanhã de novo? Você quer mesmo? Ela perguntou, ainda com dificuldade para acreditar. Quero muito. Na verdade, ele hesitou por um momento. Que tal se eu te levasse para jantar amanhã à noite? Um lugar legal, mas nada muito formal. Maria sentiu o coração acelerar. Um jantar de verdade, como um encontro de verdade. Eu adoraria, ela respondeu, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Perfeito. Te busco às 19 horas? Rafael, eu moro numa comunidade. Talvez seja melhor nos encontrarmos em algum lugar. Maria, ele interrompeu gentilmente, se você me aceitar em sua vida, vai ter que aceitar que eu quero conhecer sua vida de verdade. Isso inclui sua casa, sua mãe, seu mundo. Ela o olhou com uma mistura de surpresa e emoção. Nunca imaginou que alguém pudesse falar algo assim para ela. Tudo bem, ela disse, sua voz embargada de emoção. Às 19 horas. Quando se despediram na porta da lanchonete, Rafael deu um beijo delicado em sua testa.
Foi um gesto simples, mas cheio de ternura e promessas. Enquanto Maria voltava para a barraca, seu coração batia acelerado e sua mente fervilhava com pensamentos sobre o que estava acontecendo. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sonhar com possibilidades que sempre pareceram distantes demais. Rafael, por sua vez, dirigia de volta ao escritório com um sorriso no rosto e uma certeza crescente no coração. Havia encontrado algo especial, algo que valia a pena lutar para preservar, independentemente dos obstáculos que pudessem surgir. O dia do primeiro jantar chegou carregado de expectativa e nervosismo. Maria Eduarda acordou às 5, como sempre, mas desta vez sua mente estava completamente focada no encontro da noite. Durante toda a manhã na barraca, ela se pegou checando o relógio constantemente, imaginando como seria estar sentada num restaurante com Rafael, conversando sem a pressão do trabalho ou a pressa dos clientes. Duda, você está nas nuvens hoje, observou Dona Carmen, que havia chegado mais cedo para ajudar com o movimento do almoço. Está nervosa por causa do jantar? Um pouco, Maria admitiu, organizando as coxinhas com movimentos automáticos. Não sei se sei me comportar num restaurante chique, mãe, e se eu fizer alguma coisa errada. Carmen parou o que estava fazendo e segurou as mãos da filha com carinho. Minha filha, você tem mais educação e coração puro do que muita gente rica que eu já conheci. Seja você mesma. Se ele gosta de você, é exatamente por quem você é, não por quem ele quer que você seja. E se não der certo, mãe? E se descobrirmos que somos mesmo muito diferentes? Então, pelo menos você vai saber que tentou. Mas eu tenho um pressentimento bom sobre esse rapaz. Vi o jeito como ele olha para você, como fala de você. Isso não se finge. Carmen disse com a sabedoria de quem já havia vivido um grande amor. O movimento da manhã transcorreu normalmente, mas Maria estava mais quieta que o habitual. Seus clientes regulares notaram a diferença. Maria, tudo bem? Você está meio distante hoje, comentou Lucas, um estudante de jornalismo que frequentava a barraca há 2 anos. Estou bem, Lucas. Só pensando na vida, ela respondeu, forçando um sorriso. Posso dar um conselho de amigo? Lucas perguntou, pegando sua coxinha habitual. Claro. Seja qual for a coisa que está te deixando nervosa, lembra que você é uma pessoa incrível. Qualquer pessoa que não perceber isso não te merece, ele disse com sinceridade. Maria sentiu os olhos se umedecerem ligeiramente. Obrigada, Lucas. Precisava ouvir isso. Por volta das 14 horas, Rafael apareceu na barraca, como havia se tornado seu hábito nos últimos 3 dias. Desta vez, ele trazia uma expressão ligeiramente ansiosa. Oi, ele disse, se aproximando do balcão. Oi, Maria respondeu, um sorriso automático iluminando seu rosto. Então, ainda topamos o jantar hoje? Ele perguntou, como se existisse a possibilidade dela ter mudado de ideia. Claro que sim. Por que não toparia? Maria respondeu, intrigada com a insegurança dele. Não sei, pensei que talvez você tivesse repensado, que talvez achasse que é muito cedo para... Rafael, Maria interrompeu gentilmente. Você está nervoso? Ele riu, uma risada baixa e um pouco constrangida. Um pouco. Não costumo ficar nervoso para encontros, mas com você é diferente. Diferente como? Parece que importa mais. Parece que tem mais peso, ele admitiu, olhando diretamente nos olhos dela. Maria sentiu o coração acelerar com a honestidade dele. Para mim também importa, muito. Dona Carmen, que havia observado a troca discretamente, se aproximou. Rafael, bom ver você de novo. Maria me contou que vocês vão jantar hoje. Que lugar legal você escolheu. Dona Carmen, conhece o restaurante aprazível em Santa Teresa? Rafael perguntou. Conheço de nome. Dizem que é muito bonito, Carmen respondeu. É um lugar especial com vista para a cidade. Pensei que Maria gostaria, Rafael explicou.
Com certeza vai gostar. Minha filha adora lugares com vista. Carmen sorriu. Que horas vocês vão? Às 19 horas. Se não houver problema, gostaria de buscá-la em casa. Rafael disse, olhando para Maria em busca de confirmação. Sem problema nenhum, Maria confirmou, embora sentisse uma pontada de nervosismo ao imaginar Rafael em sua pequena casa. Perfeito. Então te vejo às 19 horas, Rafael disse, dando um beijo na testa de Maria, gesto que já estava se tornando natural entre eles. O resto da tarde passou numa mistura de ansiedade e expectativa. Às 16 horas, Maria foi para casa se arrumar. Dona Carmen havia insistido para que ela saísse mais cedo, assumindo sozinha o final do expediente. Em casa, Maria abriu seu pequeno guarda-roupa e suspirou. Não tinha muitas opções para um jantar num restaurante sofisticado. Depois de muito pensar, escolheu um vestido azul marinho, simples, mas bem cortado, que havia ganhado da prima no último Natal. Era discreto, elegante dentro de suas possibilidades e realçava seus olhos castanhos. Ela tomou um banho demorado, arrumou o cabelo com cuidado, deixando-o solto numa mudança do rabo de cavalo habitual, e aplicou uma maquiagem leve. Quando se olhou no espelho, viu uma jovem mulher, que, apesar da simplicidade, tinha uma beleza natural inegável. Às 18h45, Maria estava pronta, sentada na pequena sala de estar, tentando controlar os nervos. A casa estava impecavelmente limpa. Carmen havia feito questão de organizar tudo para receber Rafael adequadamente. Você está linda, minha filha, Carmen disse, arrumando uma mecha do cabelo de Maria. E calma, vai dar tudo certo. Às 19 horas em ponto, elas ouviram uma batida suave na porta. Maria abriu e encontrou Rafael, vestindo uma camisa social branca e calça escura, segurando um pequeno buquê de rosas vermelhas. Você está linda, ele disse, claramente impressionado com a transformação dela. Obrigada, Maria corou, recebendo as flores. Entre, por favor. Rafael entrou na pequena sala e olhou ao redor com genuína curiosidade, não julgamento. A casa era simples, mas estava repleta de carinho nos detalhes. Fotos de família nas paredes, plantas bem cuidadas, tudo muito limpo e organizado. Dona Carmen, ele cumprimentou a mãe de Maria. Que casa acolhedora a senhora tem. Obrigada, Rafael. É simples, mas é feita com amor. Carmen respondeu, simpatizando ainda mais com o rapaz. Posso? Rafael apontou para as fotos na parede. Claro, Carmen acenou. Ele se aproximou das fotografias, estudando-as com interesse. Havia fotos de Maria criança, da família toda junta quando o pai ainda era vivo, de formaturas e aniversários. Este é seu pai? Rafael perguntou, apontando para uma foto onde um homem de sorriso caloroso abraçava Maria adolescente. É, Maria respondeu, aproximando-se. Essa foi tirada no meu aniversário de 15 anos, poucos meses antes dele morrer. Ele tinha um sorriso igual ao seu, Rafael observou. Dá para ver de onde você herdou essa luz. Carmen se emocionou com o comentário. Era raro alguém perceber e mencionar a semelhança entre pai e filha. Bem, Rafael disse, verificando o horário, acho que devemos ir. Nossa mesa está reservada para as 19h30. Duda, se divirta. E vocês, cuidem um do outro, Carmen disse, abraçando a filha. Prometo que cuido bem dela, dona Carmen, Rafael disse solenemente. Eles saíram da casa e Maria ficou surpresa ao ver um carro diferente na rua. Não o sedã luxuoso que havia quebrado, mas um SUV ainda elegante, porém menos chamativo. Carro novo? Ela perguntou. Emprestado de um amigo. O meu ainda está na oficina. Rafael explicou, abrindo a porta para ela. E, além disso, achei que este seria mais adequado para esta região. Maria percebeu a delicadeza do gesto. Ele havia pensado em não chamar atenção desnecessária na comunidade. O caminho até Santa Teresa foi preenchido com conversa leve.
Rafael perguntou sobre a infância dela. Ela questionou sobre a família dele. A tensão inicial foi se dissipando gradualmente. Rafael, Maria disse quando se aproximavam do restaurante, preciso confessar uma coisa. O quê? Nunca jantei num restaurante assim. Não sei se vou saber me comportar direito. Ela admitiu corada. Rafael parou o carro no sinaleiro e se virou para ela. Maria, você é uma das pessoas mais elegantes que eu conheço. Elegância não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com como você trata as pessoas. E nisso você é imbatível. Mas e se eu usar o garfo errado? E se eu não souber o que pedir? Então eu te ensino. E se eu fizer alguma coisa que te deixe desconfortável, você me ensina também. Estamos nisso juntos, Rafael disse, pegando a mão dela e apertando suavemente. O aprazível ficava numa casa antiga, no alto de Santa Teresa, com uma vista deslumbrante da cidade do Rio de Janeiro. Quando chegaram, o sol estava se pondo, criando um cenário mágico. Nossa! Maria murmurou, olhando pela janela. É lindo demais. Espera só até vermos a vista lá de cima. Rafael sorriu, claramente satisfeito com a reação dela. Eles foram recebidos pelo maître, que os conduziu até uma mesa na varanda. A vista era de tirar o fôlego. Toda a cidade se estendia abaixo deles, com as luzes começando a se acender na chegada da noite. Rafael, isso é mágico, Maria disse, seus olhos brilhando enquanto admirava a paisagem. Imaginei que você gostaria. Você parece ser do tipo de pessoa que aprecia beleza genuína, ele respondeu. O garçom se aproximou com o cardápio e Maria sentiu uma pontada de pânico ao ver os pratos elaborados e os preços. Rafael percebeu seu desconforto imediatamente. Sabe o que vamos fazer? Ele disse. Que tal se eu pedir para nós dois? Prometo escolher coisas que você vai gostar. Você faria isso? Maria perguntou, aliviada. Claro. Confia em mim? Confio, ela respondeu, relaxando visivelmente. Rafael pediu entradas leves, um prato principal de peixe grelhado com risoto e uma sobremesa especial da casa. Também escolheu um vinho suave, explicando para Maria que ela não precisava beber se não quisesse. Posso provar? Maria perguntou quando o vinho chegou. Claro, Rafael serviu um pouco na taça dela. Maria experimentou cautelosamente e fez uma careta fazendo Rafael rir. Não gostou? É diferente, meio amargo, ela disse honestamente. Vinho é gosto adquirido. Que tal um suco de maracujá? Muito melhor, Maria sorriu. À medida que a noite avançava, a conversa entre eles fluía cada vez mais naturalmente. Rafael contou sobre sua infância privilegiada, mas também sobre a pressão constante de ser filho de empresário bem-sucedido. Maria falou sobre os desafios financeiros, mas também sobre a união e o amor que sempre existiram em sua família. Posso te fazer uma pergunta? Rafael disse quando estavam na sobremesa. Claro. O que você mais gostaria de fazer na vida? Se dinheiro não fosse problema, qual seria seu sonho? Maria pensou por um momento. Acho que gostaria de estudar psicologia. Sempre tive facilidade para conversar com as pessoas, para entender os sentimentos delas. E você, qual é seu sonho? Hoje, meu sonho é construir algo que realmente impacte a vida das pessoas de forma positiva. Mas até conhecer você, eu achava que isso significava apenas criar a próxima grande tecnologia. Agora estou percebendo que impacto pode ser muito mais simples e direto. Como assim? Como o que você faz todos os dias na sua barraca. Você impacta a vida de dezenas de pessoas diariamente, fazendo elas se sentirem vistas, acolhidas. Isso é tão valioso quanto qualquer startup, Rafael explicou. Maria ficou em silêncio, emocionada com as palavras dele. Ninguém nunca falou do meu trabalho dessa forma. Ela disse, os olhos úmidos. Então as pessoas não estavam prestando atenção direito, Rafael respondeu. Quando terminaram a sobremesa, Rafael sugeriu que caminhassem um pouco pela região.
Santa Teresa à noite tinha um charme especial, com suas ruas de paralelepípedo e casas antigas iluminadas. Maria, Rafael disse enquanto caminhavam, posso te confessar uma coisa? Pode. Estes últimos 3 dias foram os melhores que tive em muito tempo. Você me faz lembrar de coisas que eu havia esquecido. Como é bom conversar sem segundas intenções. Como é gostoso simplesmente estar presente no momento. Para mim também tem sido especial, Maria admitiu. Você me faz sonhar com coisas que eu achava impossíveis. Eles pararam numa pequena praça, com vista para a cidade. As luzes do rio se espalhavam como um tapete cintilante abaixo deles. Maria, Rafael disse, se virando para encará-la. Eu sei que nos conhecemos há poucos dias, mas sinto que há algo especial acontecendo entre nós. Você sente isso também? Sinto, ela respondeu, sua voz baixa, mas firme. Eu gostaria muito de continuar conhecendo você, não como uma aventura ou algo passageiro. Eu quero realmente tentar construir algo sério, Rafael disse, suas mãos encontrando as dela. Rafael, você tem certeza? Porque se for só curiosidade, se for só novidade, é melhor parar agora. Eu não sou do tipo que consegue fingir que as coisas não importam, Maria disse, vulnerável, mas corajosa. Tenho certeza absoluta, Rafael respondeu, aproximando-se mais. E você? Você toparia tentar? Em resposta, Maria se aproximou e tocou o rosto dele suavemente. Eu toparia. Mas você precisa saber que não vai ser fácil. As pessoas vão falar, vão julgar, vão tentar nos separar. Deixa elas falarem, Rafael murmurou, apoiando a testa na dela. O que importa somos nós dois. E ali, naquela pequena praça em Santa Teresa, com a cidade do Rio de Janeiro iluminada aos seus pés, Rafael e Maria se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo suave, cheio de promessas e expectativas. Um beijo que selou o início de algo que ambos sabiam que mudaria suas vidas para sempre. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. E agora? Maria perguntou. Agora vamos descobrir juntos, Rafael respondeu, entrelaçando os dedos com os dela. O caminho de volta para casa foi preenchido com uma conversa mais íntima, mais profunda. Eles falaram sobre expectativas, sobre medos, sobre como queriam que as coisas evoluíssem. Quando Rafael parou em frente à casa de Maria, nenhum dos dois queria que a noite terminasse. Obrigada, Maria disse, ainda segurando a mão dele. Foi a noite mais especial da minha vida. A primeira de muitas, espero, Rafael respondeu. Rafael, amanhã é sábado. Não trabalho aos sábados. Você gostaria de fazer algo? Adoraria. O que você sugere? Que tal se eu te mostrar um pouco do meu mundo? Podemos ir à Feira de São Cristóvão ou passear pela Lapa, lugares que você provavelmente não conhece, Maria sugeriu. Perfeito. Quero conhecer tudo o que faz parte da sua vida, Rafael disse. Eles se despediram com outro beijo, mais confiante desta vez, e Maria entrou em casa com o coração acelerado e um sorriso que não conseguia conter. E então? Dona Carmen perguntou o que havia esperado acordada. Mãe, Maria disse, sentando-se ao lado dela no sofá. Acho que estou me apaixonando. E ele? Acho que ele também, Maria respondeu, tocando os lábios onde ainda sentia o gosto do beijo. Então sigam seus corações, minha filha, mas sempre com cuidado. O amor verdadeiro é raro demais para ser desperdiçado. Enquanto isso, Rafael dirigia de volta para casa com pensamentos similares. Pela primeira vez em anos, ele se sentia completo, como se uma peça que nem sabia que estava faltando tivesse finalmente se encaixado em sua vida. Mas nem ele nem Maria imaginavam que, enquanto eles viviam esse momento mágico, forças contrárias já começavam a se articular. Amanda havia passado o dia comentando com amigas sobre a fase estranha de Rafael, e os pais dele começavam a ouvir rumores sobre os novos hábitos do filho. O amor estava florescendo,
Mas os obstáculos também começavam a se formar, preparando o terreno para os desafios que estavam por vir. O sábado amanheceu ensolarado e Maria acordou com uma sensação de leveza que não experimentava há muito tempo. Os eventos da noite anterior pareciam um sonho maravilhoso. O jantar, a conversa, o beijo sob as luzes da cidade. Ela tocou os lábios inconscientemente, revivendo aquele momento mágico na Praça de Santa Teresa. "Bom dia, apaixonada", Dona Carmen brincou, encontrando a filha sorrindo sozinha na cozinha. "Mãe", Maria protestou, corando, mas sem conseguir apagar o sorriso. "Não precisa fingir, Duda. Está escrito na sua cara que foi uma noite especial." Carmen riu, preparando o café da manhã. "E o que vocês vão fazer hoje?" "Vou mostrar para ele alguns lugares daqui. A Feira de São Cristóvão, talvez a Lapa. Quero que ele conheça um pouco do nosso mundo", Maria explicou, arrumando os cabelos diante de um pequeno espelho. "Boa ideia. Se ele quer mesmo ficar com você, precisa entender de onde você vem", Carmen aprovou. "Só tome cuidado, minha filha." "Cuidado com o quê?" "Com as diferenças, Duda. Ele pode ser uma boa pessoa, mas vocês vêm de mundos muito diferentes. Às vezes, o que parece romântico no começo pode se tornar complicado depois", Carmen disse com a sabedoria de quem já havia visto muitas histórias de amor. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael enfrentava uma situação bem diferente. Ele havia chegado em casa na noite anterior, encontrando uma série de mensagens no celular, algumas de Rodrigo, outras de Amanda e uma particularmente formal de sua secretária, informando que seus pais queriam falar com ele urgentemente. Durante o café da manhã, em sua cobertura na Barra da Tijuca, Rafael tentava processar os eventos da noite anterior. O beijo com Maria ainda estava vívido em sua memória, assim como a promessa que haviam feito um ao outro. Ele se sentia diferente, mais leve, mas também sabia que não seria fácil. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Rafael, é a Amanda. Precisamos conversar." A voz dela soava tensa. "Amanda, bom dia. Sobre o quê?" "Sobre você estar perdendo a cabeça completamente. Ouvi dizer que você levou aquela vendedora para jantar no Aprazível ontem à noite." Rafael sentiu uma pontada de irritação. "Como você soube disso?" "Rio de Janeiro é pequeno, Rafael, e você não foi exatamente discreto. Várias pessoas nos viram lá. Você tem ideia do que estão falando sobre você?" "Não me importa o que estão falando", Rafael respondeu, sua voz ficando mais fria. "Bom, deveria se importar. Sua reputação profissional está em jogo. Rodrigo está preocupado, seus pais estão furiosos, e eu... Você o quê, Amanda? Eu me importo com você. Somos amigos há anos. Não quero ver você destruir tudo que construiu por causa de um capricho." Amanda disse, tentando soar mais conciliadora. "Não é um capricho, Amanda, e eu agradeço a preocupação, mas minhas decisões pessoais são só minhas." "Rafael, seja realista. O que vocês têm em comum? O que vão conversar? Ela nem faculdade tem." "Amanda", Rafael disse, sua paciência se esgotando, "eu vou desligar agora e vou pedir para você não falar sobre Maria dessa forma novamente." Ele desligou o telefone, mas as palavras de Amanda ecoaram em sua mente. Não porque ele concordasse com elas, mas porque sabia que ela representava a opinião de muitas pessoas em seu círculo social. Às 14 horas, Rafael chegou à casa de Maria em Santa Teresa. Desta vez, ele havia optado por um visual mais casual: jeans, camiseta e tênis. Quando Maria abriu a porta, ela também estava vestida casualmente, mas havia algo radiante em sua expressão. "Oi", ela disse, um sorriso tímido, mas genuíno iluminando seu rosto. "Oi", Rafael respondeu, se inclinando para beijar sua testa. "Pronta para ser minha guia turística?" "Prontíssima. Vai conhecer o Rio de Janeiro que não aparece nos cartões postais." Maria riu.
Eles se despediram de Dona Carmen e caminharam até o ponto de ônibus. Rafael hesitou por um momento. Tem certeza que não quer que eu traga o carro? Ele perguntou. Tenho. Transporte público faz parte da experiência, Maria disse pegando a mão dele. Confia em mim? Confio. Rafael sorriu. A viagem de ônibus até o centro da cidade foi uma experiência completamente nova para Rafael. Ele observou Maria cumprimentar conhecidos, ceder lugar para idosos, conversas com naturalidade sobre o trânsito e o tempo. Havia uma humanidade naquele ambiente que ele raramente experimentava em seu cotidiano. Primeira parada, Saara. Maria anunciou quando desceram no centro. Quer conhecer o comércio popular mais famoso do Rio? Eles caminharam pelas ruas estreitas repletas de lojas, vendedores ambulantes e uma multidão diversa. Rafael ficou fascinado com a energia do lugar, com a forma como Maria navegava por entre as pessoas, parando para cumprimentar vendedores que a conheciam há anos. Maria, quanto tempo! Gritou seu Manuel, dono de uma loja de tecidos. Cadê sua mãe? Oi, seu Manuel. Minha mãe está bem. Este é o Rafael, meu amigo. Maria apresentou, hesitando ligeiramente na palavra. Prazer, jovem. Qualquer amigo da Maria é amigo nosso. Ela e a mãe são clientes especiais. Seu Manuel cumprimentou Rafael calorosamente. Enquanto caminhavam, Rafael observava como Maria era respeitada e querida por onde passava. Havia uma rede de relacionamentos genuínos, uma comunidade real ao redor dela. Agora, feira de São Cristóvão. Maria anunciou, parando um táxi. A feira nordestina era um universo completamente diferente para Rafael. Música, comida, artesanato, dezenas de pessoas dançando e se divertindo. Maria o levou para experimentar tapioca, caldo de cana, assistir a apresentações de forró. Você dança? Maria perguntou quando uma banda começou a tocar. Não muito bem, Rafael admitiu. Então vou te ensinar, ela disse, puxando-o para o meio dos outros casais. Rafael se sentiu desajeitado no início, mas Maria foi paciente, rindo de seus tropeços sem nenhuma maldade. Aos poucos, ele começou a relaxar, a se deixar levar pela música e pela alegria contagiante do ambiente. Está se divertindo? Maria perguntou, dançando mais próxima dele. Mais do que imaginei possível, Rafael respondeu, honestamente surpreendido. Eles passaram horas na feira, conversando com artesãos, experimentando comidas, ouvindo música. Rafael comprou uma pequena escultura de madeira para Dona Carmen e insistiu em pagar uma roda de chopp para todos que estavam na mesa onde se sentaram. Você não precisa pagar para todo mundo, Maria sussurrou. Eu sei, mas quero fazer parte disso, entende? Quero ser aceito aqui, Rafael explicou. Quando o sol começou a se pôr, eles se dirigiram para a Lapa. As ruas já começavam a se encher de pessoas se preparando para a noite. Última parada do tour, Maria disse, parando embaixo dos famosos arcos da Lapa. O que acha? Acho que entendo melhor agora, Rafael disse, olhando ao redor. Entende o quê? De onde vem sua alegria, sua forma de ver a vida? Tem uma energia aqui, uma autenticidade que eu não encontro no meu mundo, ele explicou. E você? Não sente falta do seu mundo? Maria perguntou, uma pontinha de insegurança na voz. Do conforto, às vezes, mas do resto, não tanto quanto imaginei. Rafael respondeu honestamente. Eles encontraram um bar pequeno com música ao vivo e se sentaram para conversar. A banda tocava MPB e o ambiente era acolhedor, cheio de pessoas genuinamente se divertindo. Rafael, Maria disse mexendo no copo de cerveja, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. O que seus pais vão pensar sobre nós? Rafael suspirou. Essa era a pergunta que ele vinha evitando pensar. Honestamente, eles provavelmente não vão entender no começo. Meus pais são conservadores.
Eles têm uma visão muito específica sobre com quem eu deveria me relacionar. E você? O que você pensa? Eu penso que eles vão ter que aceitar. Porque eu não pretendo abrir mão de você por causa da opinião deles, Rafael disse, pegando a mão dela sobre a mesa. E se for muito difícil? E se criarem problemas para você no trabalho, na família? Maria, olha para mim, Rafael disse, levantando o queixo dela gentilmente. Eu já tomei minha decisão. Quero estar com você. Quero construir alguma coisa juntos. O resto a gente resolve conforme aparecer. Nesse momento, o celular de Rafael tocou. Era Rodrigo. Desculpa, é meu sócio. Pode ser importante, Rafael disse, atendendo. Rodrigo, Rafael, onde você está? Seus pais estão aqui no escritório querendo falar com você urgentemente. Dizem que é sobre sua situação pessoal. Rafael fechou os olhos, sabendo que o momento que temia havia chegado. Pode dizer que eu falo com eles segunda-feira? Cara, eles estão muito alterados. Sua mãe está falando em escândalo social. Seu pai mencionou algo sobre prejudicar os negócios. Acho melhor você vir, Rodrigo disse, sua voz carregada de preocupação. Está bem, estou indo. Rafael desligou e olhou para Maria com uma expressão de pesar. Problemas? Ela perguntou, já intuindo a resposta. Meus pais querem falar comigo, urgentemente, sobre nós. Rafael explicou. Então, já sabem? Aparentemente, sim. Rio é uma cidade pequena para algumas coisas. Rafael suspirou. Você quer que eu vá com você? Maria ofereceu, embora sua voz revelasse nervosismo. Não, amor. Deixa eu resolver isso sozinho primeiro. Prometo que te conto tudo depois, Rafael disse, levantando-se. Rafael, Maria o chamou quando ele ia sair. Seja qual for a decisão deles, lembra que isso somos nós dois. Não deixa ninguém decidir por você. Ele voltou, beijou-a rapidamente e sussurrou. Isso é nós dois. Sempre. O caminho até o escritório foi tenso. Rafael sabia que estava prestes a enfrentar a primeira grande batalha por esse relacionamento. Quando chegou, encontrou seus pais na sala de reuniões, com expressões que misturavam decepção e raiva. Rafael, sua mãe, Helena Santos, se levantou quando ele entrou. Precisamos conversar seriamente. Boa tarde, mãe. Pai, Rafael cumprimentou, tentando manter a compostura. Senta, Dr. Henrique Santos disse, sua voz mais séria que o habitual. Recebemos algumas ligações hoje. Pessoas preocupadas com você, dizendo que te viram em lugares inadequados. Inadequados como? Rafael perguntou, embora soubesse exatamente do que se tratava. Rafael, você levou uma vendedora de rua para jantar no Aprazível, passou o dia em feira de São Cristóvão. Isso é comportamento de alguém responsável? Helena disse, claramente indignada. É comportamento de alguém que está conhecendo uma pessoa especial e querendo entender o mundo dela. Rafael respondeu, mantendo a voz calma. Uma pessoa especial? Dr. Henrique riu sem humor. Rafael, você é herdeiro de um grupo empresarial, dono de uma startup promissora. Não pode se dar ao luxo de ter pessoas especiais inadequadas. Com todo respeito, pai, mas quem é adequado ou não na minha vida pessoal deveria ser decisão minha. Não quando isso afeta nossa família, nossa reputação, nossos negócios, Helena disse. Rafael, nós não criamos você para fazer escolhas irresponsáveis. Irresponsáveis. Rafael sentiu a irritação crescer. Conhecer uma pessoa íntegra, trabalhadora, honesta é irresponsável? Rafael, Dr. Henrique se inclinou para a frente. Você acha que ela está interessada em você ou no seu dinheiro? Pai, se o senhor conhecesse Maria, não faria essa pergunta. Maria? Helena repetiu o nome com desdém. Rafael, abra os olhos. Garotas como essa sempre têm segundas intenções. Garotas como essa? Rafael se levantou, sua paciência se esgotando. Que tipo de garota é essa, mãe? Você sabe muito bem do que estou falando. Pobres, sem educação, oportunistas. Pare,
Rafael disse, sua voz ficando mais alta. Pare agora mesmo. A mulher de quem vocês estão falando é mais educada, mais gentil e mais íntegra do que muitas pessoas do nosso círculo social. Rafael, você está cego, Dr. Henrique disse. Isso é fase, vai passar. Não é fase, pai, e não vai passar. Eu me importo com ela de verdade. O silêncio na sala foi tenso. Helena trocou um olhar significativo com o marido. Rafael, ela disse finalmente, se você insistir nesse relacionamento, teremos que tomar algumas medidas. Que tipo de medidas? Primeiro, vamos rever seu papel na empresa familiar. Segundo, vamos conversar com os investidores da sua startup sobre sua estabilidade emocional. Dr. Henrique disse friamente. Vocês estão me ameaçando? Rafael perguntou incrédulo. Estamos tentando te proteger. De você mesmo, se necessário, Helena respondeu. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando o que acabara de ouvir. Seus pais estavam dispostos a sabotar profissionalmente para controlá-lo pessoalmente. Entendo, ele disse finalmente, sua voz estranhamente calma. Então você vai terminar com ela? Helena perguntou esperançosa. Não. Vou sair da empresa familiar e vou fazer minha startup dar certo sem a ajuda de vocês. E vou estar com quem eu quiser estar, Rafael disse, se dirigindo para a porta. Rafael, Dr. Henrique gritou, se sair por essa porta, não conte mais conosco para nada. Rafael parou na porta sem se virar. Pai, se vocês não conseguem aceitar que eu possa amar alguém diferente do que imaginaram, então talvez seja melhor mesmo não contar com vocês. E saiu, deixando os pais em silêncio na sala de reuniões. Enquanto dirigia de volta para casa, Rafael sentia uma mistura de raiva, tristeza e, surpreendentemente, alívio. Pela primeira vez na vida, havia tomado uma decisão baseada no que realmente queria. Não no que esperavam dele. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Maria. Espero que esteja tudo bem. Estou pensando em você. Rafael sorriu pela primeira vez desde que saíra do bar. Escreveu de volta. Tudo vai ficar bem. Te conto tudo amanhã. Boa noite, linda. A resposta veio rapidamente. Boa noite, cuida do seu coração. E foi exatamente isso que Rafael pretendia fazer, cuidar do seu coração e do coração da mulher que em poucos dias havia se tornado a coisa mais importante de sua vida. Enquanto isso, em Santa Teresa, Maria olhava pela janela de seu quarto preocupada. Ela sabia que as próximas semanas seriam decisivas. O amor que estava nascendo entre eles seria forte o suficiente para resistir às pressões externas? Somente o tempo diria. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Não importava o que acontecesse, ela não se arrependeria de ter aberto seu coração para aquele amor improvável e transformador. Uma semana havia se passado desde o confronto de Rafael com os pais e as consequências começavam a se materializar de forma mais intensa do que ele havia imaginado. A empresa familiar havia retirado oficialmente seu apoio à startup. Alguns investidores começaram a questionar a estabilidade dele. E os círculos sociais que frequentava sussurravam constantemente sobre sua fase rebelde. Mas havia algo que seus detratores não esperavam. Quanto mais pressão externa Rafael sentia, mais determinado ele ficava. E Maria, longe de ser a oportunista que todos imaginavam, mostrava uma força e uma dignidade que surpreendiam até mesmo aqueles que a conheciam bem. Na manhã de domingo, Rafael chegou à casa de Maria, carregando 2 sacolas de feira e um sorriso cansado, mas genuíno. Nas últimas semanas, ele havia se tornado praticamente parte da família Oliveira, almoçando com elas nos fins de semana e ajudando Dona Carmen com pequenos reparos na casa. Bom dia, minha segunda filha, Carmen brincou quando Rafael entrou na cozinha. Bom dia, Dona Carmen. Trouxe os ingredientes para o almoço que prometemos fazer juntos,
Rafael respondeu, despejando verduras e carnes sobre a mesa. Rafael, Maria disse, notando as olheiras em seu rosto. Você está dormindo bem? Parece cansado. Só algumas noites mal dormidas. Nada demais, ele respondeu. Mas Carmen e Maria trocaram um olhar preocupado. Durante o almoço que prepararam juntos, uma feijoada completa que Rafael insistiu em aprender a fazer, a conversa foi animada, mas havia uma tensão sutil no ar. Maria percebia que Rafael estava ocultando algo, e sua intuição maternal fazia Carmen observar o rapaz com crescente preocupação. Rafael, Carmen disse quando estavam lavando a louça, posso falar uma coisa? Claro, dona Carmen. Sei que as coisas não estão fáceis para você por nossa causa. E se em algum momento ficar pesado demais... Dona Carmen, Rafael interrompeu suavemente, com todo respeito, mas a decisão é minha, e eu já a fiz. Mas seu futuro, sua carreira... Meu futuro está aqui, Rafael disse, olhando para Maria, que secava os pratos ao lado. Minha carreira eu reconstruo se for preciso, mas amor verdadeiro, isso não se encontra 2 vezes na vida. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas com a declaração. Durante as últimas semanas, ela havia lutado contra a culpa de arruinar a vida de Rafael, mas ele consistentemente a tranquilizava com gestos e palavras como essas. E você, Duda? Carmen perguntou para a filha. Como está se sentindo com tudo isso? Mãe, pela primeira vez na vida, sinto que posso sonhar além da nossa realidade. Rafael me faz acreditar que posso estudar, que posso crescer, que posso ser mais do que imaginei. Maria respondeu, enxugando uma lágrima. E não é sobre o dinheiro dele, é sobre como ele me vê, como me faz sentir capaz. Então, vocês dois têm certeza do que querem? Carmen perguntou, olhando alternadamente para o casal. Absoluta. Eles responderam em uníssono, fazendo Carmen sorrir. Então, vão ter que ser mais fortes que os problemas. E confiem um no outro, sempre. Na segunda-feira seguinte, Rafael enfrentou mais uma reunião tensa no escritório. 3 investidores importantes haviam marcado uma reunião urgente para esclarecer algumas questões sobre a direção da empresa. Rafael, disse Dr. Miranda, um dos principais investidores, estamos preocupados com algumas decisões pessoais suas que podem estar afetando seu julgamento profissional. Com todo respeito, Dr. Miranda, mas minha vida pessoal não interfere na minha capacidade de gerir esta empresa. Rafael respondeu, mantendo a compostura. Não interfere? Interveio outro investidor. Você cortou relações com a empresa da sua família, que era nossa principal parceira estratégica. Isso não é interferência? Essa foi uma decisão baseada em princípios pessoais, não profissionais. E posso garantir que encontraremos outros parceiros, Rafael explicou. Rafael, Dr. Miranda se inclinou para a frente. Nós gostamos de você, de sua visão, mas precisamos de estabilidade. Se você quer manter nosso investimento, talvez seja a hora de reconsiderar algumas escolhas pessoais. Rafael sentiu a raiva ferver em seu peito, mas manteve a voz calma. Cavalheiros, se nosso sucesso empresarial depende de vocês controlarem minha vida pessoal, então talvez não sejamos os parceiros ideais um para o outro. O silêncio na sala foi eloquente. Você está nos demitindo? Perguntou um dos investidores incrédulo. Estou dizendo que minha integridade pessoal não está à venda. Se isso for um problema, vocês têm liberdade para retirar seus investimentos. Após a reunião, Rodrigo entrou na sala, claramente perturbado. Rafael, você enlouqueceu? Eles representam 60% do nosso capital. Rodrigo, posso te perguntar uma coisa? Você entra nesta empresa todos os dias feliz? Feliz? É trabalho, Rafael, não festa. Eu entrava feliz. Todos os dias, porque acreditava que estávamos construindo algo especial. Mas se para manter isso preciso abrir mão de quem eu sou, então não vale a pena, Rafael explicou.
E se a empresa quebrar? Então recomeçamos. Melhor, mais honestos, com parceiros que nos valorizem pelo nosso trabalho, não por nossos contatos familiares. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Você realmente ama ela, não é? Mais do que imaginei possível amar alguém. Então, acho que vamos ter que fazer esta empresa dar certo do nosso jeito mesmo. Rodrigo suspirou, mas sorriu em seguida. Enquanto isso, Maria enfrentava seus próprios desafios. Na barraca, alguns clientes começaram a fazer comentários sobre seu namorado rico, e nem todos eram simpáticos. Maria, disse Cristina, uma funcionária da faculdade, é verdade que você está namorando um empresário? É verdade, Maria respondeu simplesmente. Nossa, que sorte! Agora vai poder parar de trabalhar, né? Por que eu pararia de trabalhar? Maria perguntou, genuinamente confusa. Ora, se ele tem dinheiro... Cristina, Maria interrompeu, eu trabalho porque gosto, porque é minha dignidade. Isso não vai mudar. Mas nem todos os comentários eram tão benignos. Algumas pessoas sussurravam sobre oportunismo e interesse. E Maria sentia cada palavra como uma pequena punhalada. Ignora essa gente, Duda, aconselhava Juliana, sua amiga fiel. Quem te conhece sabe que tipo de pessoa você é. Na quinta-feira daquela semana, Rafael tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Organizou uma festa de apresentação em um salão elegante, mas não excessivamente luxuoso, para apresentar oficialmente Maria para seus amigos e colegas. Rafael, você tem certeza? Maria perguntou quando ele lhe contou sobre a festa. E se for constrangedor? Maria, olha para mim, Rafael disse, segurando suas mãos. Eu te amo. Quero que o mundo saiba disso. E quero que você se sinta orgulhosa de estar comigo, assim como eu me sinto orgulhoso de estar com você. Eu me sinto orgulhosa. Mas e se eles não gostarem de mim? Então eles não merecem nossa amizade. Simples assim. A festa foi marcada para o sábado seguinte. Maria gastou suas economias num vestido simples, mas elegante, e Carmen fez questão de emprestar suas únicas joias, brincos de pérola que haviam sido da avó. Você está linda, minha filha, Carmen disse arrumando uma mecha do cabelo de Maria. E lembre-se, você não deve nada a ninguém. Seja você mesma. Quando Rafael chegou para buscá-la, vestindo um terno escuro e carregando um buquê de flores, ele ficou visivelmente emocionado. Maria, você está perfeita, ele disse, sua voz carregada de emoção. Você acha? Estou muito nervosa. Está perfeita. E eu vou estar ao seu lado o tempo todo. A festa aconteceu num salão com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Rafael havia cuidadosamente escolhido os convidados, amigos genuínos, colegas respeitosos, pessoas que ele acreditava que dariam uma chance para Maria. Quando chegaram, muitos olhares se voltaram para eles. Maria sentiu uma pontada de nervosismo, mas a mão de Rafael na sua a tranquilizou. Pessoal, Rafael disse, chamando a atenção do grupo, gostaria de apresentar oficialmente a Maria Eduarda, a mulher que roubou meu coração e mudou minha vida para melhor. Houve aplausos educados e as pessoas começaram a se aproximar. Para surpresa de Maria, muitos foram genuinamente simpáticos. Rodrigo quebrou o gelo com histórias engraçadas e logo Maria estava envolvida em conversas naturais sobre tudo, desde sua experiência empreendedora até seus planos futuros. Maria, disse Carolina, uma arquiteta amiga de Rafael. Rafael me contou que você tem interesse em psicologia. Já pensou em fazer vestibular? Penso sempre, mas as circunstâncias nem sempre permitem. Maria respondeu honestamente. Sabe que existe um programa de bolsas na universidade onde dou aulas? Se quiser, posso te passar informações. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você faria isso? Claro. Talento não pode ser desperdiçado.
Durante a noite, Maria se viu surpreendida pela receptividade de muitas pessoas. Não todos, é claro. Alguns ainda mantinham uma distância educada, mas fria. Mas havia suficientes pessoas genuínas para que ela se sentisse acolhida. O momento mais emocionante da noite veio quando Rafael pediu a atenção de todos. "Amigos", ele começou, "vocês me conhecem há anos. Sabem que sou uma pessoa prática, que não tomo decisões por impulso. Por isso, quando digo que Maria não é apenas a mulher que amo, mas também a pessoa que me fez redescobrir o que realmente importa na vida, espero que levem isso a sério." Ele se virou para Maria, pegando sua mão. "Maria, você me ensinou que sucesso não se mede apenas em números numa conta bancária. Me mostrou que felicidade está nos pequenos gestos, na sinceridade dos relacionamentos, na capacidade de encontrar alegria nas coisas simples da vida." A voz dele ficou mais emocionada. "Você me fez querer ser um homem melhor, mais íntegro, mais humano. E por isso, diante de todos que nos importam, eu quero fazer uma pergunta." Rafael se ajoelhou no meio do salão, tirando uma pequena caixa do bolso. Maria levou as mãos à boca, surpresa e emocionada. "Maria Eduarda Oliveira, você aceita se casar comigo? Aceita construir uma vida ao meu lado, baseada no amor verdadeiro, no respeito mútuo e na simplicidade que você me ensinou a valorizar?" O silêncio no salão era absoluto. Maria olhou ao redor, vendo rostos curiosos, alguns emocionados, outros surpresos. Mas seu foco voltou para Rafael, ajoelhado à sua frente, com os olhos brilhando de esperança e amor. "Rafael", ela disse, sua voz embargada, "quando acordo todas as manhãs para montar minha barraca, sempre sonhei com uma vida melhor. Mas você me mostrou que vida melhor não é sobre ter mais coisas, é sobre ter mais amor, mais propósito, mais verdade." As lágrimas corriam livremente por seu rosto. "Você me fez acreditar que posso sonhar mais alto, sem perder a essência de quem sou. Que amor verdadeiro não é sobre mudar para agradar alguém, mas sobre ser aceita exatamente como sou." Ela estendeu a mão trêmula. "Sim, Rafael, sim, eu aceito me casar com você." O salão explodiu em aplausos. Rafael deslizou o anel, um solitário simples, mas lindíssimo, no dedo dela, e se levantou para beijá-la. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo parasse. Ali estava a confirmação de que o amor verdadeiro pode sim superar qualquer obstáculo. Entre os aplausos e congratulações, nem todos estavam felizes. Amanda observava da esquina com uma expressão de descrença e alguns convidados sussurravam entre si. Mas a maioria das pessoas presentes se deixou tocar pela sinceridade do momento. "Brinde!" gritou Rodrigo, levantando sua taça. "Ao casal que nos ensinou que amor verdadeiro não conhece barreiras sociais." "Ao amor verdadeiro!" ecoaram as vozes pelo salão. Horas mais tarde, quando a festa estava terminando e a maioria dos convidados havia partido, Rafael e Maria ficaram sozinhos na varanda, observando as luzes da cidade. "Não acredito que estamos noivos", Maria disse, admirando o anel em seu dedo. "Eu não conseguia mais esperar. Sabia que queria passar o resto da vida com você desde nossa primeira conversa na barraca", Rafael confessou. "E seus pais, você acha que eles vão aceitar? Eventualmente, eles vão perceber que isso não foi um capricho, que você me faz feliz de uma forma que eles nunca viram. E se não perceberem, bem, é perda deles." "Rafael, você tem certeza de que não vai se arrepender? De ter aberto mão de tanta coisa por mim?" "Maria?" Rafael se virou para encará-la completamente. "Eu não abri mão de nada. Eu escolhi o que realmente importa. Escolhi amor, autenticidade, felicidade verdadeira. Como posso me arrepender da melhor decisão da minha vida?" "Eu te amo", Maria disse, beijando-o suavemente. "Eu te amo mais", ele respondeu, abraçando-a.
3 meses depois, numa pequena cerimônia na Praia da Urca, com vista para o Pão de Açúcar, Rafael e Maria se casaram. A cerimônia foi simples, mas emocionante, com Dona Carmen chorando de felicidade na primeira fila e Rodrigo como padrinho. Surpreendentemente, nos últimos dias antes do casamento, os pais de Rafael haviam feito as pazes com o filho. Dr. Henrique e Helena ainda tinham reservas sobre a escolha dele, mas não podiam negar que nunca o haviam visto tão feliz e realizado. Filho, doutor, Henrique disse no dia do casamento, sua mãe e eu cometemos um erro. Julgamos sem conhecer. Maria é uma moça de caráter e você está radiante. Obrigado por estarem aqui, pai. Isso significa muito para mim. E significa muito para nós também. Perdão pela demora em entender. A startup de Rafael, contra todas as expectativas, não apenas sobreviveu à saída dos investidores conservadores, como prosperou. Novos parceiros, mais alinhados com os valores dele e Rodrigo, trouxeram não apenas capital, mas também uma visão mais humana de negócios. Maria, motivada pelo apoio de Rafael e pela bolsa de estudos que conseguiu, começou o curso de psicologia. Manteve a barraca funcionando com a ajuda de Dona Carmen, transformando-a numa espécie de símbolo pessoal de suas origens e valores. Nunca vou abandonar completamente isso, ela explicava aos que perguntavam. Foi aqui que tudo começou. É parte de quem eu sou. No dia do casamento, quando o celebrante perguntou se havia algum impedimento para aquela união, o silêncio foi eloquente. Todas as vozes que antes se levantaram contra o relacionamento agora se calavam diante da evidência do amor verdadeiro. Declaro vocês, marido e mulher. E pode beijar a noiva. E quando Rafael e Maria se beijaram ali na praia, com o sol se pondo atrás deles e o mar como testemunha, todos os presentes souberam que estavam assistindo a algo raro e precioso, o triunfo do amor sobre todos os preconceitos e barreiras. Meses depois, numa manhã ensolarada, Maria acordou na casa nova que haviam comprado. Simples, mas confortável em Santa Teresa, e encontrou Rafael na cozinha, preparando café e admirando a vista da cidade. Bom dia, marido, ela disse abraçando-o por trás. Bom dia, esposa, dormiu bem? Perfeitamente. E você? Como um bebê. Que planos temos para hoje? Trabalho na barraca de manhã, aula à tarde, jantar com sua mãe à noite. Uma segunda-feira normal na nossa vida extraordinária. Maria sorriu. Extraordinária mesmo. Rafael concordou, virando-se para beijá-la. Quem diria que uma coxinha mudaria minha vida inteira? Não foi a coxinha, Maria riu. Foi o amor. Foi o amor. Rafael concordou, segurando-a mais perto. E ali, naquela cozinha simples, mas cheia de felicidade, eles souberam que haviam encontrado algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Um amor verdadeiro, construído sobre bases sólidas de respeito, admiração mútua e a coragem de enfrentar juntos todos os desafios que a vida pudesse trazer. A história, que começara com um encontro casual numa barraca de coxinhas, havia se transformado numa prova viva de que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais, não se intimida com obstáculos e, quando é genuíno, sempre encontra uma forma de triunfar. E assim termina nossa história de Rafael e Maria Eduarda, uma prova de que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados e superar qualquer barreira que a sociedade tente impor. Se esta narrativa tocou seu coração e fez você acreditar no poder transformador do amor, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários suas próprias histórias de amor que desafiaram convenções. Porque no final das contas, todos nós merecemos um amor que nos aceite exatamente como somos e nos inspire a ser a melhor versão de nós mesmos.